Isaías 43, nós vamos ler o versículo 18 e 19. Se você não tem a sua Bíblia, você pode nos acompanhar pela projeção. E como é uma porção bem pequena, eu gostaria que todos nós pudéssemos ler juntos. Amém? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Não vos... Aleluia. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e peço, ó Deus, que através dela, Pai, a Tua igreja nesse momento seja edificada. É assim que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Bíblia fala bem claramente, deixa esse versículo aí, por favor. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, a maioria de nós gostamos de coisas novas, não é isso? Eu fico imaginando quantos de nós, principalmente as mulheres, não procuraram uma roupa nova para vestir nos dias de hoje, né? O homem já é diferente, o homem ele já não se importa, mas eu sei que as mulheres se importam com isso. E isso é muito bacana. Isso aí é uma coisa que agrada o coração. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitos de nós fazemos parte de uma geração do descartável. Pessoas que trocam com facilidades qualquer coisa. Ou seja, carro, roupas, trocam de namorados e infelizmente até de maridos, né? Até de igreja. Ou seja, uma geração de poucas raízes, com muitas folhas soltas, onde o vento bate e leva para qualquer lugar. Hoje nós fazemos parte de uma geração que tem relacionamentos descartáveis. Enquanto está sendo proveitoso, você desfruta. E no dia que não te interessa mais, você descarta, joga fora essa amizade. Isso acontece até com casamentos, queridos, nos dias de hoje. Mas eu acho interessante que uma vez eu ouvi uma pessoa que tinha 50 anos de casado, foi perguntado para ela, poxa, por que há tanto tempo, há 50 anos, o seu casamento, ele é seguro, ele não terminou. E ele deu uma resposta bem sábia, ele disse, porque quando, nesse período, o nosso casamento estragou, nós procuramos consertar, nós não jogamos fora. Meus irmãos, nós temos que entender que a gente não pode jogar as coisas fora, a gente precisa consertar. O problema é que hoje, muitas vezes, muitos de nós não queremos pagar o preço do recomeço, da reconstrução, do processo. A gente prefere descartar porque é mais fácil. E tem um detalhe, mas também porque nós amamos coisas novas. Nós gostamos de novidade. Quero frisar aqui mais uma vez, queridos. Eu sei que não é errado você gostar de coisas novas. Mas a minha maior preocupação aqui em relação a esta passagem é você querer trocar o novo pelo novo só porque eu quero algo novo. Nós precisamos entender que nós precisamos preferir o antigo de Deus do que o novo sem Deus. Esse é que é o grande problema. Porque também, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que o diabo, ele também prepara coisas novas para nós. Nós podemos perceber o que aconteceu com Eva. Por que Eva caiu? Porque ela quis experimentar uma coisa nova. E ela foi enganada pela serpente. Eu quero que vocês saibam que nem tudo que vem do novo é de Deus. Existem enganos aqui e a gente precisa ficar atentos
em relação a isso. Hoje eu vim aqui dizer para toda a igreja, e eu quero conscientizar vocês, a não apenas desejar o novo na vida de vocês, mas o novo com Deus, irmãos. Não adianta nada eu querer apenas o novo pelo novo, mas eu preciso de estar com essa postura de buscar o novo, mas sempre com Deus do nosso lado. Nós lemos um texto aqui, e esse texto, quem está falando é Deus através do profeta Isaías, que estava profetizando para a sua nação. E Deus estava dizendo aqui que estava fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova para aquele povo. Mas o que eu acho interessante nessa porção é que Isaías estava dizendo para o povo: você precisa abandonar o seu passado. Você precisa deixar as coisas antigas, as coisas velhas, para que você possa dar lugar àquilo que é novo. Nós precisamos nos atentar a isso, meus irmãos. E porque Deus está sim preparando algo novo para nós. Ele sempre está preparando algo novo para nós. Eu quero que vocês entendam que essa passagem aqui, Isaías estava profetizando para Israel, e Israel, antes dessa profecia, ele tinha se alimentado de coisas novas, mas coisas novas que prejudicaram eles. Isaías estava dizendo aqui uma palavra que era pós-exílio. E esse pós-exílio, eles ficaram ali atrás 70 anos nesse exílio, praticando e aprendendo coisas novas. Ou seja, eles estavam em cativeiros diferentes. Eles possuíram coisas que não eram de Deus. E acabavam o quê? Se agarrando às coisas que não eram de Deus. E Isaías estava falando: olha, esse novo de Deus para vocês, vocês precisam tirar isso. Isso que vocês aprenderam, vocês precisam tirar isso do seu coração. Ou seja, Isaías aqui estava dizendo para o povo de Israel uma palavra de juízo. Onde Deus era o juiz e a nação era o réu. Mas agora é interessante que nesse versículo, Deus inverte essa situação. Deus muda a sua colocação. Deus, ele coloca uma palavra profética. Ele saiu do juízo e colocou uma palavra profética para o seu povo. De uma promessa que ele, sendo Deus, mesmo sabendo que o povo havia errado, mas ele amava aquele povo de tal forma que queria fazer algo novo na vida deles. E ele estava dizendo para esse povo: olha, existe uma coisa nova que eu vou fazer para vocês e no meio de vocês. E o que eu quero dizer para a igreja aqui essa noite? Eu sinto no meu coração, meus irmãos. Eu creio que Deus está preparando algo novo para nós aqui. Algo abençoador. Algo que pode mudar as nossas vidas. Mas nós precisamos o quê? Nos posicionar. Nós precisamos buscar a direção de Deus. E é muito bom nós aqui essa noite não confundir o velho com o antigo. Porque a Bíblia fala o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos dá direção. Ela nos dá a palavra e a forma como nós devemos seguir. Mas não é isso que nós precisamos largar, meus irmãos, o antigo. Nós precisamos aquilo que é velho. E qual é a diferença do antigo e do velho? Porque o antigo, ele se conserva. O velho, ele envelhece. O antigo, ele fala de fundamento, de raiz, estrutura, princípios e valores. E esse antigo é a própria palavra de Deus. Agora, o que é velho é aquilo que se gastou, que acabou, não serve mais. Isso nós precisamos largar, irmãos. Isso nós precisamos hoje, em nome de Jesus, sair daqui com uma nova posição. Largar o que é velho. Ou seja, antigo é uma coisa, velho é outra coisa. Amém?
Essa é a postura que nós precisamos tomar. Achei interessante que lá em Provérbios 22, 28, diz algo interessante. Não remova os marcos antigos. Ou seja, queridos, esses marcos antigos foram aquelas coisas que nós aprendemos em relação aos valores e princípios do reino de Deus, que vem através da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós confundimos o antigo pelo velho. Esse é o grande problema em que se há na igreja nos dias de hoje. E eu digo para vocês, não confunda o antigo com o velho. Portanto, eu sigo aqui o meu raciocínio dizendo, remova o velho que há em você. Então o que é o velho? Meus irmãos, aquela coisa velha que está no seu coração e na sua alma há muitos anos, que impede o mover de Deus, o novo de Deus para a sua vida. Existem pessoas que estão carregando rancores há muito tempo. Existem pessoas que carregam sobre si frustrações, decepções, perdas, e elas vivem isso ardente no seu coração. Um passado que é vivo dentro do coração. E isso, meus irmãos, atrapalha qualquer vida. Isso atrapalha qualquer mover de Deus, o novo de Deus, para qualquer um de nós, quando nós carregamos essas questões, irmãos. Portanto, nós precisamos sair daqui dessa noite limpos. Nós precisamos sair daqui com a nossa alma purificada. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a esquecer. A deixar para trás aquilo que machuca você e prende você e não deixa Deus agir na sua vida e através da sua vida. Não tem como, irmãos. Porque se essas coisas ficarem alimentando a sua alma, no seu coração, a sua vida ela acaba se tornando um lixo. O problema é que muitas vezes, irmãos, esse negócio vai potencializando de uma forma tão grande dentro de nós, que depois nós vamos ter dificuldade de tirar a nossa alma do próprio lixo. E a gente anda como? Sempre derrotados, desanimados, achando que Deus esqueceu de nós, achando que Deus não está nem aí para nós, achando que as promessas de Deus não serve para todo mundo, menos para nós. E nós começamos o quê? A duvidar do próprio Deus, do nosso Senhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, nesse dia 31 de 2023, removam as coisas velhas que destroem a sua alma, em nome de Jesus, amém? Vamos tomar essa posição, tira essa mente sua, coisas ruins, e colocam coisas novas. Agora, quero deixar bem claro, conserve as coisas antigas. É preciso manter as coisas antigas que Deus nos ensinou, meus irmãos. Hoje nós vivemos um período muito perigoso, onde o evangelho é pregado de uma forma muito deturpada. Onde muitos dizem, eu posso fazer o que eu quero, deixa a vida me levar, a vida leva eu faço o que eu quero e Deus me ama. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus nos dá direção, a forma como nós devemos andar. A palavra de Deus nos mostra qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A forma como Ele se agrada de um cristão. E nós não podemos deixar essas coisas antigas para o lado. Nós não podemos esquecer as coisas antigas. Agora, você sabe o que acontece muito entre nós? É que nós invertemos essas verdades que eu estou falando aqui. Muitas vezes nós deixamos as coisas velhas para o lado e vivemos só o velho. A gente potencializa o velho e esquece aquilo que é certo, aquilo que é o antigo. Amém? Irmãos, a gente precisa tomar uma decisão essa noite. E nós precisamos decidir pelo novo. Agora, qual é o novo? Qual é o novo?
É necessário discernir qual o novo, qual é o novo. Qual é o novo de Deus para nós? Eu estava refletindo sobre essa palavra. Eu sei que esse ano entrou muita gente aqui na nossa igreja. E eu sei que essa decisão foi uma decisão direcionada por Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque todos aqueles que chegaram estão aqui, servindo ao Senhor, glorificando o Senhor, sendo usados pelo Senhor. Mas tem gente, irmãos, infelizmente, que troca o novo apenas por trocar, sem direção, não tem paciência, quer buscar novas experiências. E isso é perigoso, irmãos. Portanto, é primordial nós tomarmos uma decisão com discernimento, tendo discernimento, que vem de Deus. Nós precisamos buscar a Deus para tomar as nossas decisões. Ou seja, qual é o troféu da pessoa que sai mais rápido e não chega a lugar nenhum? Qual é? Tem pessoas, irmãos, que correm e não têm destino. Eu quero que vocês entendam que mais importante que a velocidade é a direção, irmãos. É a direção que nós tomamos. Portanto, é preciso discernir as fases, os ciclos, o tempo de Deus. E como nós fazemos isso? Orando, irmão. Se consagrando. Se purificando. Se santificando. Buscando ouvir a voz de Deus. Andando no Espírito. Com temor. Se envolvendo com a obra de Deus. Buscando fazer a vontade de Deus. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, nós queremos buscar as nossas vontades, os nossos interesses. E esquecemos muitas vezes aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus é bem clara, irmãos. E nós precisamos pegar essa direção com bastante firmeza. A Bíblia fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto eu creio que vocês sabem. E o problema é que nós fazemos o contrário. Muitas vezes nós buscamos os nossos desejos primeiro. E depois que vai buscar Deus. O problema é que às vezes nós queremos buscar os nossos desejos primeiro e nós fazemos um estrago danado. Aí a gente vai buscar Deus e não tem jeito mais. Então, queridos, vamos buscar a direção de Deus nesse novo tempo. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa virada de ano é buscar esse discernimento de Deus para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem promessas grandiosas para nós aqui. Não só apenas para a sua vida ministerial, mas também para a sua vida por inteira, em todas as áreas da sua vida. Eu sei que talvez muitos de vocês passaram por grandes conflitos, grandes dificuldades, grandes problemas nesse ano. E eu sei que Deus quer mudar essa história, irmão. Porque nós somos filhos dele. E uma das coisas que Deus, ele tem prazer é de nos abençoar. Ele não gosta de ver seu filho sofrendo. Mas o problema é que nós somos movidos por decisões erradas. Nós somos movidos por ouvir sempre o nosso coração. E não buscar o discernimento de Deus. Então, irmãos, eu quero que nós, esta noite, saiamos daqui também buscando essa direção de Deus. Eu não quero que essa noite você apenas busque o projeto que você já colocou no seu coração e apresente diante de Deus. Isso não dá certo, irmão. Isso não dá certo, porque Deus é um especialista em atrapalhar projeto. Você sabia disso? Quem diria, há 8 anos atrás, eu não fazia planos de estar aqui nesse púlpito. Eu pensava em outras coisas para a minha vida. Estragou tudo. E eu vim parar aqui. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. É o que aconteceu. E nós, como cristãos, nós precisamos entender, irmãos, que os planos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E melhores. Melhores para nós.
É preciso buscar esse discernimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos discernir esse momento. E eu vejo que para discernir esse momento, irmãos, é como as estações do ano. Primavera, tempo de flores bonito. Verão, calor, pé na areia, água de coco. O resto esquece. Em nome de Jesus, só isso. Outono, já começa a cair as folhas das árvores. Os galhos começam a secar. Mas também tem o inverno, que é o mais difícil, no meu ponto de vista. Eu não conheço neve, nunca fui para outro lugar. Só conheço aqui esse Brasilzão nosso. Mas eu entendo que o inverno parece que morre tudo, irmão. Não existe folha. Só existe gelo. Você não vê um passarinho, irmão. Você não vê fruta. Você não vê nada. Você só vê gelo e árvore seca. Então, ou seja, você parece que um país inteiro morre, acaba. E a fase é assim. Fica um negócio esquisito, um negócio morto. E eu fico imaginando quantos de nós não passamos esse ano nessa estação do inverno, onde tudo morreu, onde tudo parece estar morto, onde você pensa, nossa, agora o meu casamento acabou, agora minhas finanças foram para a água abaixo, agora não tem jeito mais, o trem foi para a água abaixo e não tem como mais fazer. Eu creio que a maioria de nós passamos por essa fase, irmãos. Em alguma área das nossas vidas, porque a vida ela não é fácil. Mas nós precisamos entender o seguinte, irmãos. O inverno, ele não acaba. Ele é apenas uma estação. Ou seja, se ela não acaba, existe uma vida nesse inverno. Debaixo daquele gelo, daquela parede de gelo que as pessoas pisam, existe uma raiz que ela não morre. E essa raiz, irmãos, é o nosso próprio Deus, que está lá embaixo, cheio de vida, nos dando o quê? No momento do inverno, direção, nos querendo ensinar algo, querendo que nós venhamos a saber esperar, a saber a refletir, a saber aguardar, a saber o quê? Se proteger, porque no frio a gente se protege, irmãos. No frio a gente absolve muitas coisas. E eu fico imaginando aqui, irmãos, que muitos de nós passamos por esse inverno, mas eu creio que foi a vontade de Deus para nos ensinar algo. Porque eu sei que quando esse inverno chega, irmãos, esse inverno vai embora. E ele vai embora. Essa raiz que está lá no fundo do gelo, ela começa ao quê? A crescer novamente, e começa a dar vida, e essas árvores, elas começam o quê? Ficar floridas, a possuir frutos, e vai gerando uma certa vida, e começa a frutificar, e os pássaros começam a voar, e as coisas começam a ficar mais leves. E eu creio, meus irmãos, que em nome de Jesus, esse tempo está chegando em nossas vidas. Eu sei que vai chegar algo novo de Deus e vai ser algo extraordinário para nós. E eu não estou falando chavão aqui não, meus irmãos. Eu estou falando porque eu tenho fé que Deus tem algo poderoso para nós. Nós temos orado por isso. Nós temos buscado essas verdades. E nós precisamos tomar posse dessas verdades, irmãos. Então, se você chegou aqui esta noite com o coração, talvez você refletiu, não sei. Talvez o seu coração chegou aqui não tão bem. Eu quero que isso caia por terra agora, porque eu sei que Deus tem algo maravilhoso para você. Se você chegou aqui cheio de expectativa, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te trouxe aqui para confirmar a sua expectativa, de que terá um tempo novo para você, um tempo maravilhoso. Mas você só não esquece do Criador. Não esqueça do Criador. Não esqueça dele, porque é ele que nos sustenta. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos no inverno, a gente lembra de Deus.
naquele cenário tenebroso. Mas quando chega a primavera, aquele momento gostoso, onde você começa a ver renascer, aí você começa a conquistar, aí você começa a possuir, aí você começa a ter prazeres na sua vida, a primeira coisa que você esquece é de Deus. Aí, em vez de você sair daí para primavera, verão, outono, você já vai para a primavera, para o inverno de novo. Esse é o grande problema de todos nós, irmãos. E nós precisamos nos conscientizar dessas verdades. Tem um tempo de Deus novo para nós aqui, irmãos. Foi o que nós lemos na palavra. Esse tempo de Deus já está no nosso meio. A Bíblia fala, eis que faço novas todas as coisas. Saia daqui com essa certeza de que o novo de Deus chegou na sua vida. Deus está falando com muita gente aqui, irmãos. Eu creio nisso. Deus está falando para você que essa noite, eu estou fazendo uma coisa nova em sua vida. Eu estou fazendo. Creia que eu estou fazendo. Você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe. Eu tenho certeza que esse Deus vai agir. Porque a Bíblia fala, quando Deus age, quem impedirá, irmãos? Ninguém. Eu tenho certeza que muitas coisas vão frutificar. Muitas coisas novas vão brotar. Seja ela na sua vida espiritual, seja ela na sua vida familiar, seja ela na sua vida financeira. Eu sei que vai ter esse ano de 2024 na sua vida, vai ser um momento de abundância. Vai ser um momento de colheita. Para encerrar aqui, irmãos, eu queria ler um texto de Paulo, que fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo aqui estava fazendo uma análise da sua vida. Ele chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Ele chegou. Mas antes dele chegar, ele observou. E ele viu que ainda ele tinha algo a alcançar. E ele buscou em Deus. E ele prosseguiu. E a Bíblia fala lá em Timóteo, que ele alcançou, irmãos. Que ele alcançou. E é essa palavra de Deus para todos nós, esta noite. Nós vamos alcançar o melhor de Deus para nós. Nós vamos alcançar o novo que vem de Deus para nós. Aquilo que você não desfrutou de Deus, você vai desfrutar esse ano. Portanto, se limpe essa noite e busque o revestimento de Deus. Busque a direção de Deus. Busque o poder de Deus sobre a sua vida. Que eu tenho certeza que você terá um ano vitorioso em nome de Jesus. Amém?